Fala, senhores, vamos lá. Essa automação é para dar pelo menos uns 1000 likes. Eu já abri a portaria do interfone aqui do prédio através do Sonoff. Eu abri a porta da minha garagem. Eu tenho um Bluetooth no capacete, eu tenho 3 métodos de segurança. Uma, quando eu chego a 150 metros, quando eu conecto na garagem, quando eu desligo o Bluetooth do meu capacete. Aí ele abre a porta da garagem. Então são 3 sistemas de segurança. Mas eu não consegui atender o interfone. E eu estudei muito. E eu achei essa plaquinha aqui, olha. Essa plaquinha é uma Audio Kit versão 2.2. O que essa plaquinha faz? Essa plaquinha é uma plaquinha VoIP. Você tem aqui 6 botões, 6 números VoIPs que você pode apertar para ligar. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um sistema assim, mirabuloso. Eu consegui colocar uma IA aqui dentro, para você ter uma ideia. Tanto que eu estudei, eu coloquei uma IA que ela chega lá, ela fala, ela vira e fala assim: olá, meu nome é Siva, eu sou o assistente virtual deste interfone. O que eu posso te ajudar? Aí a pessoa fala: CEMIG, marcar a luz, eu já sei o nome do marcador. Aí ela vira e fala assim: olá Douglas, tudo bom? Eu sei que você leva de 5 a 6 minutos para marcar a luz. Por favor, na hora que você sair, dá uma conferida na porta. Ela atende vendedor da Shopee, ela atende vendedor do Mercado Livre, ela dá o número do apartamento, se bater aqui, é do apartamento do Joaquim, ela faz tudo para você com essa plaquinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar essa plaquinha, eu desmontei o meu sistema lá embaixo para fazer isso com vocês, entendeu? Então merece um like. Eu vou ensinar o passo a passo como você fazer um interfone com isso. Eu não sei como vai ficar esse vídeo. Se eu vou fazer em partes, porque aqui eu tenho que criar um login na Signalware de VoIP, eu tenho que mostrar a programação, eu tenho que mostrar a instalação e eu quero fazer para vocês o passo a passo. Eu vi vários vídeos, nenhum dos vídeos falando com esse objetivo. Eu tive que estudar muito, muito para fazer isso. Eu consegui colocar uma IA dentro do meu interfone, que ela faz o que eu quero. Se eu chegar em casa e falar assim, abrir portaria, ela vai falar para mim assim, qual é a senha? Eu falo a senha, ela abre a porta da garagem ou ela abre a porta do prédio. Então, olha onde nós chegamos. Essa vai ser a integração que vocês vão fazer na sua casa. Isso é muito caro. Uma plaquinha dessa custa R$ 68. O maior trabalho eu estou entregando de mão beijada para vocês. Eu tenho um interfone velho, ninguém mexe nesse interfone, só eu, porque é um interfone HDL antigo. Quando chamam um assistente aqui, ele vira e fala: some, porque ele sabe que ele não vai encontrar peça. Então eu fico fazendo as gambiarra. Eu montei essa plaquinha lá e vou ensinar a vocês. Quer aprender? Então vamos embora comigo. Eu vou ensinar vocês como montar uma Audio Kit passo a passo, que você vai ter um interfone inteligente na sua casa por menos de R$ 120. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma máquina virtual, um Ubuntu. Eu tentei fazer em vários outros sistemas, no Windows, no Kali, em tudo quanto é lugar, e não consegui. Então aqui nós vamos ter que criar um arquivo novo, uma máquina virtual nova. Você vai baixar, vai instalar o Ubuntu, tem que ser o Ubuntu 20. Então, vamos começar. Eu vou em novo, vou criar aqui YouTube. Eu já tenho uma imagem salva aqui, está aqui no H. Não, eu vou salvar essa máquina aqui no. Vou salvar no meu H mesmo. Vou colocar aqui uma nova pasta, por exemplo, Ubuntu, nova pasta, YouTube.
Perfeito? Aí nós vamos pegar um disco ISO. E outro tá em H, tá aqui, ó, um bulto. Beleza? Não quero isso, tal. Botar aqui 3 megas, é só para isso mesmo. E vou botar dois clocks, dois clocks. Tá, tá. Vamos usar o FI. É só para gerar o programa para a placa. Então aqui eu vou finalizar. Perfeito? Vamos em configurações. Aí lá em configurações nós vamos botar sistema, blá, 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 processador, botei 3 clock, perfeito, visualização, display nós vamos colocar 128, 3D, armazenamento tá ali, áudio, rede, vamos botar aqui placa modo bridge, vou colocar Realtek mesmo. Portas seriais não temos, USB você vai marcar aqui. Depois nós vamos marcar isso aqui, tá? Então aqui vamos dar OK, vamos iniciar a máquina. Ele vai começando. Vocês vão instalar o Ubuntu. Bom, o Ubuntu está iniciando. Aqui no meu ele abre assim. Então assim, ó, eu vou instalar o Ubuntu. Aqui, Português Brasil. Teclado é esse mesmo. Continue. Vai dando continue. Continue. Instalação. Não vou fazer o download. Continue. É o procedimento básico. Você instalar o. Vamos lá, vamos. Tal. Continue. Eu só vou usar isso para São Paulo. Continue. O name vai ser YouTuber. Continue. Eu só vou usar essa máquina para fazer o programa, porque é só nesse aqui mesmo que você vai conseguir fazer, entendeu? Eu vou dar uma acelerada aí, na hora que voltar eu volto, eu de volta com vocês. Então vamos lá. Então vamos começar os nossos trabalhos aqui para configurar a máquina Linux. Nós vamos aqui, eu já tenho um link copiado. Eu botei pouca memória, né? Então ele vai estar lento mesmo. Vamos lá, aqui está o repertório. O que ele está pedindo para a gente fazer aqui primeiro? Olha só. Nós vamos aqui, o projeto, tal, aqui é o preço da placa, onde você vai comprar essa placa, a documentação da Ticten, que é a fabricante, o drive oficial, os IC, que são os codecs de áudio, os IS, os botões GPIO, o ambiente de desenvolvimento é um Ubuntu 20, foi o único que eu consegui. Eu já tentei Linux, já tentei Windows, já tentei no Visual Studio, não dá. Você tem que ter essa configuração, Python 3.8.10, SP IDF 4.2 e o versão do ADF versão 2.2. A configuração de uso. Aí nós vamos lá copiar isso aqui, vamos abrir um terminal. Vamos botar lá o terminal. E o que ele pede para fazer? Vamos copiar isso aqui. Minha senha. Beleza, ele está lá fazendo lá
Update. Vou jogar essa janela no canto de cá. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, o meu aqui ele já tinha feito o update. Perfeito. Então vamos lá. Configurando o ambiente. Vamos clicar aqui, subir update. Dá um enter. Ó, vocês só vão fazer o copia e cola. Fácil. Perfeito. Agora nós vamos instalar as dependências do Python 3.10, que é o que o sistema tem que rodar. É só vir aqui e copiar, ó. Vou dar uma pausa aqui, tá? Na hora que acabar eu te falo. Beleza, nós instalamos as dependências do Python. Vamos confirmar se o Python é esse mesmo. Python versão. Olha lá, bateu a versão. Vamos instalar agora o Git. Vamos lá instalar. Y. Perfeito. Instalou as dependências. Vamos ver agora se instalou a versão. Estou fazendo passo a passo para não dar erro. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar o framework. Vamos instalar o IDF e o ADF. Perfeito. Já pegamos o Python, já vimos o Git. Agora nós vamos clonar o repertório, que é o IDF e o ADF. O IDF tem que ser, não tem como não ser o 4.25 e o ADF tem que ser a versão 2.2. Assim como o Python tem que ser a versão 3.8. Eu só consegui achar isso aqui no Ubuntu. Tentei no Kali, tentei tudo. Enquanto está lá, abaixando, clonando, enquanto ele está baixando aqui, nós vamos ter que criar uma conta na empresa Signalware. Eu vou criar uma conta fictícia aqui. Você coloca a conta da forma que você quiser. Nós temos que criar duas contas. Eu vou fazer isso pelo Windows, que é mais fácil para mim. Tá, então estamos aí. Estamos na conta da Signalware. A Signalware vai ser a ferramenta que vai fazer você... Ah, para me achar isso aqui, eu penei, viu, moçada? Merece muito like. Vem mais research. Aí aqui você vai criar uma conta SP. Duas contas. A primeira conta que você vai criar pode ser interfone, que vai ser o que vai ficar dentro da placa. Aqui você pode deixar como tá, default settings. Você pode criar um password. O password aí, bobo. E beleza, aí nós vamos criar essa conta. Salvei o password. Ah, o password tem que ter 8. Perfeito. Criamos aqui, atualizar a senha. Que merda, hein? Vou botar esse português. Beleza. Vamos lá. Eu vou botar aqui 5. Bom, eu criei aqui a primeira credencial, né? Eu vou colocar aqui tudo padrão. Tá, salva senha e tal. Usar padrão, tá tudo certinho. Criei uma conta SP.
Então, essa conta, você vai usar isso aqui na placa, que é o seu endereço SP. Esse aqui, olha, interfone, ó, endereço, interfone, perfeito, né? Então, criamos a conta. Vamos lá. Sim. Aí eu vou vir aqui em meus recursos, eu já tenho uma conta criada aqui, ó, que é interfone. A M é uma IA, eu vou falar dessa IA para vocês. Agora nós vamos criar uma segunda conta, que é para onde seu interfone vai ligar. Eu vou colocar aqui 1003. Criei ela, olha só. Vou botar o mesmo password do interfone, para mim não fazer confusão. Ó, botei o meu password e criei essa conta. Então, essa conta eu vou configurar ela no aplicativo. Para quê? Para a placa ligar para o meu telefone. Se você quiser que ligue para sua esposa, você vai criar a mesma conta 103 no telefone dela, através do aplicativo da Signalware. Perfeito? Depois eu vou dar uma passada aqui, ó, que aqui tem vários recursos muito bacanas. Então vamos lá, nos meus recursos eu já tenho duas contas. Uma é a conta interfone, que vai lá para a placa, e a outra é a conta mais para frente, vocês vão ver o que é isso. Vamos lá ver como é que está o esquema lá. Ainda não clonou. Eu vou dar um pause e eu volto daqui a pouco. Então, senhores, olha, o que eu vou fazer aqui agora? Essa placa é uma réplica da Lirate versão 4.3. Essa placa, na verdade, ela é uma ESP iTicket 1S versão 2A. Então, o que acontece? Essa placa é uma réplica. Uma Lirate 4.3, ela deve custar em torno dos R$ 1.900. Essa placa é uma réplica. Só que lá dentro do SP, ADF, ela não reconhece os drives, ela não tem o drive da AS1, entendeu? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os drives da placa entrarem para dentro do Lyra, que aí vocês vão ver lá no menu config. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar aqui, ó, vou entrar na pasta do audioboard. Aí ali vocês vão ver que eu estou dentro do Lirate 4.3. Eu vou trocar as boards e as pinagens pela placa da ESP. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clonar isso aqui para dentro, olha. Os drives da placa. Clonei. Vamos confirmar? LS. Olha lá, tá confirmado. Eles estão lá dentro. Aqui, ó. Viu? Aqui eu dei o comando ali, o LS. Não precisava de dar isso. Então vai aparecer agora, ó. Essa substituição é o quê? O SPADF não reconhece a pinagem da placa dessa réplica da iTicket, tá? Agora o que nós vamos fazer? Lá dentro do diretório, lá dentro, se vocês forem ver aqui, olha, dentro do exemplos, lá eu tenho uma pasta VoIP, que é o VoIP padrão do ESP. Só que eu vou ter que colocar o meu VoIP lá, com as pinagens, com o CMAC, com os mais, entendeu? Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, eu vou apagar esse VoIP, que é o padrão. Ó, paste e vou apagar. Vocês viram aqui, olha, que eu apaguei a pasta VoIP do exemplo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o clone que eu tenho lá no meu repertório, que é o VoIP A1S, com o nome VoIP. Então, olha só, eu vou clonar ele lá, ó, paste, perfeito? Olha só, vocês vão ver que aqui apareceu de novo o VoIP. Por quê? Porque aqui eu tenho vários comandos dele, aqui, ó. Eu tenho o CMAC list, eu tenho o my, eu tenho componentes aqui, o MK, que vai ser de suma importância. Eu tenho aqui o VoIP app, que é aqui que eu vou fazer a placa ligar. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, já mudou as audioboards, tudo, tá vendo? Ó? Já tá tudo com os códigos da SP. Então vamos lá, aqui tá pronto. Fizemos isso. Agora o que nós fazemos? Nós vamos ver se está lá aqui, ó. Vamos entrar ali, vamos dar o CD VoIP. Aí vou dar o LS, ó. Tá lá.
Entendeu? Tudo lá, o maio, isso aqui, o S-config é de suma importância. Olha só, nós já fizemos o VoIP. Eu estou voltando que eu me perdi. Então, ó, você entrou dentro do CD VoIP. Aqui, o que, que você vai instalar? Você vai instalar o CMake. Você vai vir aqui, ó, baixe e instalou ele, ó. Vamos instalar o CMake. O que as outras versões de Linux, de Windows, não tem isso. Você marca mesmo no Visual Studio. Você instalou ele, nós vamos fazer o quê? Nós vamos exportar o ambiente agora. Nós vamos vir aqui, ó, baixe, CD e vamos lá para o IDF para exportar. Beleza, exportou ele, não exportou? Agora vamos fazer uma coisa. Vamos ver aqui, ó, o IDF versão. Qual é a IDF versão que tem aqui? Ah, tá ali, ó, tem que exportar o SH. Exportamos o SH. Agora vamos ver qual que é o IDF versão. Ah lá, a versão dele é a 4.5, beleza? Aí então aqui agora, para me confirmar, eu tenho a versão do Python, que é a 3.8, que ele só roda na 3.8, e a versão do pip. Vou entrar na pasta VoIP novamente e entrar no menu config para a gente configurar a placa. Olha lá, entrei na placa VoIP e ele vai me dar o menu config. Agora entra uma partezinha gráfica. Não mexe em nada, que eu já mexi em tudo. Cara, eu quebrei cabeça com isso aqui. Não precisa mexer. Então, já está tudo acertado. Se você mexer, você vai arrumar. Você lembra da placa, a Lirat 4.3? Aqui, ó, tá vendo? Eu botei os boards da ESP dentro da Lirat, simulando que ela fosse uma Lirat 4.3. Você vê que tem todas as placas aqui, ó. Tem a Corvo, tem a Calunga, mas nenhum drive da ESP. Então o que, que eu fiz? Eu inibi o programa. Olha só o que, que eu tive que descobrir, gente. Eu inibi o programa e coloquei as boards dela como se fosse uma Lira 3, mas ela não é. Então aqui, ó, para sair você dá o ESC e vamos configurar o nosso IP, SIP. Olha só, eu vou dar um pause aqui. Eu dei uma pausa porque eu fui lá confirmar, que tem muito tempo que eu não mexo também, a cabeça da gente tem tanto problema. Então, olha só, voltando aqui, o ipconfig, você vai deixar aqui no G70P, PCMA, a sua rede de internet. A minha não é nem a Pandora, a minha rede é Pandora Garage, porque eu botei na garagem. Então eu vou botar o SSD dela, Pandora traço garagem. Você sabe o que é Pandora? Caixa de Pandora é todo o mal que existe na face da Terra. A minha senha, a minha senha da rede, perfeito. Você vai configurar a sua rede, para ele achar a sua rede, lá perto de onde pega a sua rede. E agora vamos ao SP. O que que acontece aqui, olha? Você lembra que nós fomos lá na Signalware e criamos o interfone aqui, ó, nós criamos o interfone e criamos o 103 para onde o interfone vai ligar. Então, o SP vai ser esse cara aqui, olha. O interfone. Com o seu nome que você criou, aqui é o número da... Isso aqui não existe, não adianta. Se eu botar o meu, aí você vai me ferrar, você vai ficar me perturbando. Então, esse aqui é o seu... Você pode botar aqui interfone, o que você quiser, o que você quiser. Então, nós criamos o interfone. E aqui sempre vai ser isso aqui, olha. O nome da sua conta, o ID da Signalware e tal. Então, vamos lá. Agora que vem a mágica. Nós vamos colocar ele aqui, ó. Beleza? ESC e vou dar o Y para salvar. Salvei ele. Só que tem uma coisinha. Aqui, você tem que vir aqui e vamos ver se ele está salvo. Olha. Nós vamos lá. Exemplos, Advanced Exemplos, VoIP, SD config. Então, eu vou procurar ali o meu SP. Ó, Ctrl F. F, vou botar Vinícius.
Vinícius. Aí tá aqui, olha, tá vendo? Olha, tá aqui a senha Pandora, garagem, bonitinho, e o SD. Ah, Vinícius, como nós vamos fazer para essa placa ligar para o número 103 que nós criamos lá no Fácil? Nós vamos vir aqui em My e vamos no VoIP app. VoIP app, eu vou dar um Ctrl F, 1003. Aqui você vai colocar o nome do SD que você criou lá. Se você não criou 1003, não importa o nome. Se você botou Maria, João, José, você vai colocar ele aqui. Existe uma fórmula de você colocar 3 vezes a destinação SP, uma para cada botão. Mas eu não quis fazer, eu já dei graças a Deus 4 meses depois, lendo a literatura em chinês, que deu certo, ligou. Então nossa, filho, você não sabe o que eu sofri. Eu criei um sistema VoIP. Se eu quiser montar uma companhia de telefone hoje, eu monto dentro de casa, só não consegui jogar para fora. Então vocês entenderam? Esse cara aqui é o quê? É o outro que nós criamos em Marressância aqui, ó. Ó, o 103 não precisa colocar aqui, no caso, esse número todo. Ele já vai ligar para o seu número. Entendeu? Então botamos 103. Beleza? Você vai aonde? Vai para PP. Agora nós vamos flechear a placa. Só que é o seguinte, eu vou flechear a placa lá do meu, porque eu não vou mexer nessa configuração. Aqui eu vou sair desse aqui. Perfeito? E vou para lá. Então, olha só, o que nós fizemos? Pusemos, selecionando o quadro, pusemos o código de configuração, aí nós fizemos aqui, ó, colocamos a senha do Wi-Fi, password, a sua senha lá que é o interfone, pressionamos. Agora nós vamos programar a placa, vamos compilar e gravar. Perfeito. O que nós vamos fazer primeiro? Se você estiver usando o Home Assistant, você vai ter que fincar essa placa no seu PC. Quer ver? Olha, eu vou ficar aqui para vocês verem. Aqui está a placa. A placa, você vai ligar ela aqui, ó, no ART Power. Aqui seria a bateria para alimentar ela. Não ligue aqui. Tem que ligar no ART. Quando você ligar lá, o seu Windows vai reconhecer a placa. Se você tiver no ambiente VirtualBox, eu vou até deixar aqui, ó, gravando para vocês verem, ó. Então, olha só, eu vou fincar a placa lá, tá vendo? Reconheceu a placa. Então, quem é esse carinha aqui? Esse carinha é essa placa aqui, ó, a CPU Artbrist. Só que eu vou sair desse Linux aqui e vou lá pro meu, e se der ruim, vocês não vão vir aqui reconfigurar minha placa, né? Pinguei a placa no Windows. Tá ela aqui, ó, CP102, Brist Controller. Eu vou vir aqui, se você estiver usando, a placa tá aqui, ó, é uma Silicon. Vamos ver se ela reconheceu. Não é possível que eu vou ter que reiniciar essa figureta. É, reconheceu. Então o meu Home Assistant já está com ela aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui, como eu estou no meu ambiente, eu vou ter que voltar lá de novo para o diretório. CDSP, LS. LS. Ah, cara, não vou digitar esse trem todo, não. Vai copiar mesmo e bolo lá. CD Boy. Bom, estou na minha pasta, né? Selecionei a placa aqui. Perfeito. Vamos ver se essa placa tá conectada mesmo. Deixa eu ver. Ó, vou lá. Olha lá, a placa está lá. Você vê que o Vence diferente no meu aplicativo, por quê? Porque o Ubuntu atualizou e atualizou para a versão do Python maior.
Eu tive que criar um sistema virtual do Python aqui, por isso tem esse vence aqui, mas no seu vai dar bom, confia. Olha só, agora nós vamos gerar o arquivo. Vamos gerar o arquivo, olha lá, colar. Então agora nós vamos compilar. Olha lá, ó. Vamos compilar ele. Aí ele vai passando ali, ó. Ele tem que ir até o 1077 sem dar erro nenhum. E você vê que a placa tá aqui, olha. Ó, já tô com a placa aqui. E aí eu vou flechear com vocês, assim que acabar tudo. Eu vou flechear, que é gravar na placa. Perfeito. Ele compilou o programa sem erro nenhum. Você viu que não deu erro nenhum. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar um flash. Vamos flashear a placa. Passar o programa lá para dentro. O que acontece aqui? Na placa, ela tem os 6 botões GPIO e tem o botão de boot, que é aqui, ó. Você vai estar conectado no ART e a hora que você clicar aqui, você vai apertar o botão de boot. Eu não vou fazer isso porque a minha placa já está flecheada. Porque a minha já está flecheada, eu não vou mexer com isso não. Eu vou botar o monitor. Perfeito? Aí ela foi e copiou lá para dentro. Esse erro aqui foi porque eu não apertei o botão, o boot da placa. Agora nós vamos dar o monitor. Ela vai dar um erro, por quê? Porque o meu Wi-Fi que está nela é o garagem. E eu tô com Wi-Fi Pandora aqui, entendeu? Mas se eu apertar os botões, por exemplo, ó, ligação, ó, os áudios events dela tá acontecendo, tá vendo? Ó, ó, todos eles estão funcionando. Ela estava parada, ó. Ó, apertei um, ó, é o botão 1, é o perimetral. Olha lá, o áudio. Se eu aumento ou se eu abaixo o áudio. O botão de ligação. Então tá tudo funcionando. E seria isso aí, pessoal. É fácil, é fácil. Agora o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre a instalação do Linfone. Então vamos lá, senhores. O programa que eu vou baixar seria que eu vou usar. Eu achei assim mais agradável a plataforma dela. O visual, a estética dele. É o Linfone. Eu me adaptei mais. Eu tenho o Zoiper também. O Zoiper seria esse programa aqui, olha. Ele também é um programa de VoIP gratuito. Mas assim, eu não me agradei muito nos comandos, então eu vou de Linfone. Só que tem um problema. O Linfone está na versão 6.1 e eu não sei se na hora de instalar aqui no PC eu não autorizei ele redes privadas e rede... E ele não funcionou. E eu achei essa plataforma dele, da 6.32 aqui, olha, mais agradável. Ah, mas como é que você chegou aí, Vinícius? Eu vim aqui e digitei, olha, Linfone, versões mais antigas, e aqui tem o endereço lá. Então eu optei por instalar essa aqui. E outra, ela ficou grande, sabe? É tipo um release, um beta, então eu preferi continuar com essa. Como vocês vão adicionar? Aqui eu já tenho um contato que é o Home, que eu converso do meu telefone. Isso é tipo, é bom você. Às vezes a minha esposa, por exemplo, ela tem o Linfone. Às vezes, se eu quiser ligar para ela, eu ligo pelo Linfone, eu uso o WhatsApp. Então eu tenho o Home aqui que eu converso com o Home. Você vai vir aqui, ó. Aqui no meu caso, eu já estou dentro do sistema. Lá você vai fazer o quê? Vai aparecer uma tela para vocês. Vocês vão ter que chegar aqui, ó, usar uma conta SP, porque tem que criar a conta da Linfone e usar a conta da Linfone e você vai usar, criar. Ela vai me perguntar, tal, se o seu curso, eu compreendo.
Se você chegar nessa tela, você vai ter isso. Então, eu vou colocar aqui 103. Por quê? Porque o meu interfone, aqui eu posso botar Maria, José. 1003 é o interfone que nós colocamos lá no VoIP app para ele ligar. Ah, você poderia ter criado um SP lá na Signal Air, Maria, João, portaria, casa, entendeu? O domínio é aquele domíniozinho da Signal Air, que seria esse aqui, ó. Você tira o arroba e deixa só isso. No Zoiper você vai ter que colocar aqui mais esse aqui, ó, 2.5060, que é a porta de comunicação VoIP de todos os sistemas. E aqui ele já reconhece automático, no Zoiper ele não reconhece, então você tem que colocar. A senha seria a senha lá que você criou no deploy, ou a sua amiga que eu prefiro que seja a mesma senha do SignalWare, porque eu não consegui interpretar se é a senha do SignalWare com o meu usuário ou se é a senha que a gente coloca lá no deploy. Então eu coloquei as duas senhas no mesmo. E aqui é o seguinte, ele trabalha sobre a plataforma TLS. O PD é através de MQTT, se você for fazer um sistema VoIP, que eu quase pirei aqui dentro de casa. Tem o TCP, os VoIPs trabalham com TLS. Pronto, aqui ele já está criado. Lá no sistema, lá no seu aparelho, telefone celular, que a plaquinha vai ligar para você, que a placa vai ligar para você já aparece com ele online. Como aqui eu estou com 2 usuários, ó, tá vendo? Eu deixo esse como usuário padrão e aqui eu vou habilitar ele. Ó. Eu clico nele e deixo ele disponível. Então aqui ó, tá os dois disponíveis. Perfeito? Se eu clicar aqui, ele vai me aparecer lá como padrão. Se eu clicar aqui, ele vai me aparecer lá como padrão. Então eu vou fazer um teste. Suponhamos que o interfone foi tocado lá embaixo. Eu clico, liguei para. Ele já me toca no seu celular, entendeu? Aqui, vamos supor, ele toca no telefone da minha esposa, toca no meu telefone, toca no PC. Isso é cobrado, tudo isso? Não, isso não é cobrado. Isso é gratuito lá na SignalWare. Se você quiser colocar um número nesse sistema, aí eles vão te cobrar. Eles vão te cobrar 0,58 centavos de dólar lá, entendeu? E a IA? A IA é o seguinte, cada um caractere que a IA fala, no caso, ela me cobra em torno de... Ela vai me cobrar em torno de 0,010 centavos de 10 centavos de... Ela vai me cobrar 0,0010 centavos de dólar. Então vamos fazer um exemplo aqui, quer ver, ó? Da Siva. Aqui eu criei, foi um deploy. Ó, vamos dar um exemplo aqui da Siva. O que ela tem aqui, ó? Ctrl A, Ctrl C. Vamos lá no bloco de notas. Chororão. Ó, só aqui ela tem 13.197 caracteres. Então, se ela pegar um texto aqui, ela vai usar mais ou menos uns 100 caracteres. Ela vai me dar $1. É R$5 cada vez que o cara apertar o telefone lá embaixo, nessa crise que nós estamos vivendo com essa política aí. Entendeu? Uma frasezinha lá, no mínimo, é 100 caracteres. Entendeu? Se o cara pegar e falar, não entendi, e ligar de novo, esse caboclo aí vai te cobrar R$10. Porque $1 está custando o que hoje? Alexia, quanto é $1 em real? $1 são R$5,52. R$5,52, perfeito? Está explicado, então, essa parte de configuração de software.
Agora nós vamos lá para baixo e vamos ver como eu montei essa estrutura dentro do telefone, do interfone. Perfeito? Fechamos essa parte de software então. Agradeço a você que está até agora aqui. Vamos lá, senhores. Olha só. Aqui então ficou a placa. Aqui no caso, olha, não sei se vocês vão ver ali, eu tenho a entrada de fone de ouvido e a entrada de alto-falante. Então o que eu fiz? Eu peguei um PS2 e comprei esse microfone. Esse microfone é um microfone potente demais, cara. Eu vou até botar ele lá para vocês verem. Eu esqueci o nome dele. Ele é triangular. Então, como é que funciona o esquema? Aqui, olha, ele é um relé. Eu poderia botar esse relé com menos potência. Ele é acionado por 12 volts. Aqui atrás, depois eu vou te mostrar, tem uma opção de fonte. Tem uma fonte que alimenta esse microfone, e esse microfone ele é o seguinte, ele se carrega e ele pode ser usado carregando. Lá dentro, eu saio aqui com uma pinagem, em vez de eu botar um P2, eu coloquei o jumper aqui, ó, que aqui são 2 canais de som. Eu não precisei de colocar 2 alto-falantes, eu coloquei só um alto-falante, que é esse alto-falante que está aí, está lá dentro do microfone, coube certinho, está lá dentro do interfone. Então aqui o que acontece? Esse relé, ele é normalmente fechado, perfeito? Então ele vai manter, eu fiz uma solda aqui, olha, no Sonoff. Quando aperta lá, ele passa para normalmente aberto. Normalmente aberto aqui, olha, ele vem no fio aqui, tá vendo? E ele aciona esse botão, como se eu estivesse ligando o interfone. Lá dentro, ele é conectado nesse botão. Só que o que estava acontecendo? Quando apertava, eu tive que tirar a campainha, porque eu não sei qual é a voltagem. É uma voltagem diferente lá dentro que passa aqui para acionar a campainha, entendeu? Então o que eu fiz? Eu coloquei uma latinha aqui, olha, pequena, viradinha para cima, e aqui eu colei um ferrinho com fio. Então quando ele faz esse movimento aqui, ele esbarra na latinha e aciona o mecanismo. Fecha a fonte 12 volts aqui. E aí ele passa de normalmente aberto para normalmente fechado. Aqui fica normalmente fechado. Como ele está normalmente fechado aqui, o Sonoff vai ficar indicando que ele está com a porta fechada. Aí o que acontece? Quando você clica, ele abre essa porta aqui e fecha o lado de cá. E aí eu criei uma automação na Alexa. Vinícius, o que é isso aqui? Isso aqui é uma stand down. Por quê? Esse Sonoff, ele é abastecido por 5 volts. Então eu tirei a pilha dele, coloquei lá num carregador, uma pilha de notebook, e aí o que acontece? Se ele entrar com 5 volts aqui, ele vai queimar. Aí eu tive que baixar a carga dele para 3 volts. Então esse set down, ele faz esse trabalho para mim. Está sendo alimentado. E se eu deixar ele sem bateria, acabou a luz, ele vai desconfigurar, entendeu? Perde a memória dele. Então ele não reconecta, então eu tenho que deixar ele sempre acionado. Olha só, aqui atrás é um ninho de rato danado, mas vou tentar fazer vocês entenderem. Aqui são 3 fontes que eu tirei a capa. A fonte 12 volts, que alimenta aquele relé. E aqui, ó, tem uma fonte de 5 volts e uma outra fonte de 5 volts. Essa aqui é para o microfone e essa aqui é para a plaquinha. Liguei no 110. Aqui desce um fio e lá embaixo, depois eu vou mostrar para vocês como eu alimento. Então o processo é esse, perfeito? Então vamos lá, senhores. O vídeo, ele ficou grande porque foi um vídeo explicativo, eu tive que explicar, deu trabalho para fazer. Eu vou deixar todos os itens que eu usei nesse vídeo aí embaixo, no link. Eu tive que criar isso tudo, foi muito difícil. O dia que essa placa ligou para o meu telefone, eu quase tive um orgasmo, mas funcionou, é bem bacana. Você tem como colocar 6 interfones ali dentro daquela placa. É uma forma de você ganhar dinheiro, é uma forma de você ter a facilidade, por exemplo, igual no vídeo da Dashboard, aconteceu, de eu atender o vendedor da Shopee. Eu vou falar mais sobre a IA da Signalware, que você pode colocar lá dentro, porque eu vou colocar o card no final do vídeo, para você entender o que é a Signalware, como eu criei a IA, como eu fiz aquela estrutura toda da Signalware para montar essa IA, se vale a pena você ter essa IA dentro do interfone, ou só com esse recurso dá certo.
Isso é inédito, isso não tem documentação. Eu vi, a princípio, eu procurei uma documentação de um chinês com vídeo em 480p. Não tem como você fazer, não ser naquela plataforma. Eu tentei o ESP no Visual Studio, eu tentei o SP mais novo, eu tentei de tudo. Eu quebrei, pensar o que eu quebrei a cabeça para fazer isso. Os drives, pinagem, e não tinha documentação nenhuma. Só tem documentação dessa placa de um rapaz americano que usa ela para sintetizar um órgão, e um chinês que liga. Não tem documentação. Essa vai ser a primeira documentação. Eu montei isso, eu quebrei cabeça. Vocês falam assim, é fácil de fazer. Quando eu fui gravar a placa, que eu fui fazer o build dela, ela dava erro. Hoje você tem a IA, você tem o chat GPT, você tem bastantes informações ali de código que você pode dar, te ajuda bastante, mas a própria IA não sabia como salvar alguns problemas. Às vezes o troço estava começando a funcionar, de repente eu ia para a IA me derrubava tudo de novo, eu tinha que começar tudo do zero. Então eu tive que quebrar muita cabeça ali. Eu espero que tenham reconhecimento de vocês. Se inscrevam no canal, vai vir muito mais coisa bacana aí, tá? Fiquem com Deus. Mais uma integração para vocês aí.